Pessoal, este é o canal do Grupo CIF Brasil, o canal da Tropa da CIF, e hoje eu vou mostrar para vocês mais um recurso. Esse aqui é o tutorial do emissor de laudos caracterizadores. Ao final você vai ter um modelo parecido com esse aqui, que também, por sua vez, é parecido com o modelo do Ministério Público do Trabalho, tá? Acrescentando, obviamente, a codificação com a CIF. E como é que você faz isso no portal? Então, se você é assinante do portal, você pode escolher aquilo que você vai usar dentro dele, né? E aí tem esse botão aqui, ó, emissor de laudos caracterizadores. Quais são as vantagens, né, de você participar disso aqui, de você usar esse recurso? Logo que você abrir, vai ter aqui uma pequena instrução. Tem um artigo, ó, critérios para enquadramento. É um artigo publicado na revista CIF Brasil por uma equipe multiprofissional, né? Aqui a gente tem uma assistente social, duas assistentes sociais, na verdade, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta e uma médica do trabalho, tá? Para você se inteirar disso. E, como eu estava dizendo, a gente abre aqui, tá? Tem o curso, se você quiser fazer, e vamos lá para clique aqui para utilizar o recurso. Então, quando a gente clica para utilizar o recurso, sai na página do emissor. Aqui nesse botão, ó, clicar ou fazer o meu primeiro laudo. Bom, a primeira parte você vai colocar dados pessoais, né? Então aqui você pode escrever o nome de alguém, inventar uma data de nascimento, né? Um CPF qualquer, pode colocar aqui CID qualquer também, né? Fica à vontade. Origem, tudo conforme o laudo do modelo. E então vem os parágrafos. Eu cliquei aqui no segundo botão, aqui tem dados e aqui tem descrições. Aqui a gente tem dois espaços para você escrever um parágrafo, primeiro sobre limitações de desempenho de atividades, restrições à participação, e aqui você também vai incluir fatores ambientais. Então, nesse primeiro quadro, você vai colocar as informações referentes às limitações de atividades, restrições da participação e fatores ambientais. E no quadro de baixo, você vai colocar as alterações nas funções do corpo, né, ou funcionais, e as alterações nas estruturas do corpo, ou estruturais. Aqui eu estou usando a palavra funcionais, não no sentido de funcionalidade do amplo espectro, mas a alteração fisiológica, a alteração funcional, por exemplo, um desvio do parâmetro, perda de força, perda da mobilidade, estou falando aqui do corpo, tá? Essa questão de tipos de deficiência tem lá, né, no modelo, tem várias considerações a respeito disso, mas como aqueles quadrinhos existem, aqui eles também estão, tá? Para que você escolha, tem aqui com algumas instruções também, né? Para você escolher o xizinho, tá certo? E aí vem a parte muito importante, é especialmente importante. Você não pode deixar de fazer isso. É, claro que conhecer a abordagem biopsicossocial é mais importante do que saber codificação, mas a classificação existe por causa dos códigos. O sistema de codificação é a razão da existência da CIF e da abordagem biopsicossocial. Ela se expressa por meio disso. Então, sim, tem que codificar, sim, tá? Como é que você codifica aqui? Você já escreveu, né, o texto? A gente vai por componente da CIF. Não são domínios isso, tá? Muitas pessoas usam a palavra domínio de um jeito equivocado. Nas nossas aulas eu explico o que significa domínio. Então a gente tem componentes e categorias. Fatores ambientais, por exemplo, se eu colocar, ó, medicamentos, eu escrevi uma parte da palavra, ele já me trouxe a categoria. Eu poderia escrever a própria categoria, né, e um 15 também, onde eu coloco aqui as órteses e as próteses, por exemplo, tá certo? Então, basta você colocar aqui
qualquer, ó, 135.1, produtos e tecnologia para assistência no trabalho, tá vendo? E aí eu vou usar o qualificador, então vamos supor que ele tenha, né, o facilitador, e eu clico em adicionar. Aí já vai aparecer aqui embaixo a categoria, o qualificador, em separado, e aqui à direita o código completo. E o mesmo eu vou fazer em atividades de participação, que é um outro componente. O mesmo eu vou fazer em funções e estruturas do corpo, tá certo? Aqui tem um extrato, um comecinho de uma conclusão, né? Você pode apagar isso daqui, mas de qualquer modo, essa é uma parte, eu acho que é a mais importante, né? A conclusão, ela precisa ser detalhada, ela precisa ser personalizada, né? Aqui você precisa justificar por que que a pessoa vai fazer parte da reserva legal, né? Isso aqui é um laudo de enquadramento, especialmente de enquadramento. Então aqui você precisa caprichar bastante. Você, a sua equipe, né? Porque o ideal é que você tenha aqui pelo menos duas pessoas fazendo o laudo, tá? Por isso que tem aqui, ó, profissional um, profissional 2. Isso aqui, gente, vai gerar. Você pode gerar em PDF se quiser, você pode salvar dentro do sistema se quiser, no botão verde, ou você pode gerar um arquivo editável, que é esse botão vermelho à direita. Eu recomendo esse, porque a assinatura do portal é individual, né? Então, uma pessoa pode fazer, esse laudo vai ser assinado pelo menos por duas pessoas. Então, você vai clicar aqui em gerar doc, e aí você vai, com o arquivo editável, colocar quantas pessoas forem assinar, fizerem, né? Quantas pessoas participarem do processo de avaliação biopsicossocial para a emissão desse laudo. Você pode fazer isso sozinho? Pode. Muita gente ainda, eu li inclusive no manual, né, de orientação do Ministério, falando sobre a emissão por apenas um profissional, mas de qualquer modo, a lei, ela diz que a avaliação é multiprofissional e interdisciplinar. Então, um laudo ele pode conter anexos, outros laudos de outras pessoas, profissionais assistentes, enfim, se isso puder ser considerado multiprofissional e se eles conversaram para ser interdisciplinar, esse laudo poderia ser assinado sozinho. Mas também existe uma tendência das pessoas elaborarem em conjunto e assinarem em conjunto também. Ficam aí para serem executadas as regras de acordo com a normativa, com a regulamentação atualizada, tá bom? Então, esse era o meu interesse aqui, mostrar para vocês como funciona. Isso aqui é um tutorial. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco se vocês tiverem dúvidas e também para se aprimorarem, né? Procurar os treinamentos para fazer isso com perfeição. Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.